Valendo! Já estamos no ar. E hoje falaremos sobre os mandamentos para uma redação nota 10. Se você vai fazer concurso, redação nota 10. Se você vai fazer a prova do IF, redação nota 100. Se você for fazer a prova do Enem, redação nota 1000. No final das contas, é tudo a mesma coisa. Mandamentos para redação nota máxima. Por que eu resolvi trazer a segunda aula com essa temática? Porque antes de saber como produzir o texto dissertativo, argumentativo, o artigo de opinião, enfim, os textos que iremos abordar neste curso, é importante saber onde pisar para não deslizar, para não escorregar, para não cair, né? Então, tendo a ideia do que fazer, a gente já vai com um norte maior para quando formos entrar no texto propriamente dito, no passo a passo, na teoria, né, e na construção dos parágrafos. Tá certo? Então, mandamentos para uma redação nota 10. Eu trouxe aqui 30 mandamentos. Qual é o primeiro? Só utilize o título se houver determinação da banca. Ou seja, da galera que está organizando o seu certame, independente de ser IF, Enem, concurso. O livro do qual eu retirei esse material diz: só utilize o título se houver determinação da banca. Caso seja exigido, o título deverá ser uma frase nominal. Esquece o caso seja exigido e foca nisso aqui. Ó. O título deverá ser uma frase nominal. O que é uma frase nominal? É uma frase que não possui verbo. Por exemplo, bom dia é uma frase nominal, porque não tem verbo. Tá certo? Outro detalhe: não deve vir seguido de ponto. Foca nisso aqui, ó. Não coloca ponto final no título. Você pega a sua redação, põe o título e ponto. Não há necessidade. Tá certo? Se vocês faziam isso, não façam mais. Então, o que é o título? É uma frase curta, é uma frase nominal, ou seja, sem verbo, e que deve resumir todo o seu texto. Ou seja, jamais inicie uma redação pelo título. Ponto. Vou repetir. Não inicie pelo título. O título é a última coisa que você vai escrever na sua redação. É a última. Depois que você fizer todo o processo de rascunho, de organização, de seleção das ideias, começar a escrever o seu texto, terminar de escrever o seu texto, o rascunho, antes de passar a limpo, você vai dar uma lida, tirar uma frase, elaborar uma frase que resuma tudo o que você quis dizer. Aí está o título do seu texto. Só utilize o título se houver determinação da banca. É aqui onde eu quero chegar. Eu vou contra a essa primeira, esse primeiro comando. Não existe livro sem título. Por exemplo, os que eu tenho aqui à mão é Redação para Enem, para concursos, Enem e vestibulares. Aprenda a redação com lógica. Tem título e subtítulo. Se você abrir qualquer livro que você tem em sua casa, se pegar, por exemplo, o livro, ele tem um título. Se você pega um livro de contos, cada conto
Cada historinha tem um título. Se você pega um livro de crônicas, cada crônica tem um título. Se você pega o livro de poesias, o livro tem o título, assim como os demais, e dentro do livro, os poemas que ali estiverem, cada um vai ter um título. Por que o seu texto não deve ser intitulado, então? Né? Essa observação só utilize se houver determinação. É mais para concurso. E, na verdade, quer dizer o seguinte: se você esquecer, principalmente no Enem, se você esquecer de colocar um título, não tem problema. É irrelevante. No Enem, o título da redação não é obrigatório. Ainda assim, eu recomendo que o aluno coloque o título na redação. Aí já é um risco, porque você pode criar um título que não esteja de acordo com tudo que você escreveu. É um risco. Muitas pessoas preferem não colocar o título, principalmente no Enem, uma vez que não é obrigatório. Se você não colocar, não vai perder pontos, né? As pessoas optam por não colocar, mas eu sempre aconselho, tenha um título chamativo, provocativo, que o avaliador pegue e diga, puxa, que título. Porque o avaliador que vai corrigir o seu texto, ele já sabe o tema. Ele estudou o tema. Ele estudou os textos motivadores. Por que eu sei isso? Porque eu fui avaliador do Enem. E é assim que funciona. Então, ele tem noção do que é o tema. Pega a sua redação, vê um título ali provocativo. Poxa, que título, já gostei. Ele já vai corrigir a sua redação com outro olhar. Observe o detalhe. Como a maioria das pessoas não coloca o título, por não ser obrigatório, né? E nós brasileiros temos uma, uma filosofia erradíssima de só fazermos aquilo que é obrigatório. Não é obrigatório, eu não faço. Não é obrigatório usar capacete, eu não vou usar. Vai na BR, sofre um acidente, bate a cabeça, morre. Não, mas estava sem capacete. Não, porque não é obrigatório. Na BR é. Em algumas cidades, dentro da cidade é até proibido, inclusive. Enfim, na cidade que é obrigatório, o cara usa. Na que é liberado, ele não usa. Usa dentro da cidade e quando sai, tira, põe no cotovelo e pega a estrada. Né? Então, como o título não é obrigatório, se você colocar um título, você vai sair na frente de muita gente. O avaliador ele vai entender que você é um cara diferenciado. É uma pessoa diferenciada. Entendeu? Que você fez diferente. Ele pega ali 30 redações, nenhuma tem título. Pega a sua, a primeira com título. Poxa, pessoa aqui é diferenciada. Vou analisar essa redação com mais carinho. Posso esperar algo a mais. Primeiro, porque tem um título. Segundo, porque é um título chamativo. Provocador, provocativo, interessante, instigante. Pensem nisso. Tá certo? Então, coloquem o título. Cuidado, não ponha verbo no título, frase nominal, e não ponha ponto final. Primeira dica é essa. Segunda dica, segundo mandamento, respeite o número mínimo e também o número do máximo de linhas estipulado pela banca. Respeite o número mínimo e o número máximo de linhas estipulado pela banca. Geralmente, 30 linhas, máximo. O mínimo, se for no Enem,
é considerado mínimo ali, 7 linhas. Até o texto, inclusive, é zerado no Enem, tá certo? Fica aquele negócio, 15 linhas. Nas escolas que a gente faz, pessoal, produza um texto ali, mínimo 15 linhas, máximo 30. Então, não ultrapasse esse número, 30 linhas. Tá certo? Nem faça menos de 15. Poxa, uma redação com 15 linhas tem o quê de argumentação? Se você pensar em 5 linhas para a introdução, 5 para o desenvolvimento, 5 para a conclusão, o que foi que você fez? É quase melhor nem fazer nada. 15 linhas. Então, respeite o número mínimo e também respeite o número máximo. Não vai fazer 31 linhas, porque não vai adiantar. Até porque a numeração, a folha, ela vem numerada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Acabou. Não tem nem como você passar dali, que ela é numerada. Se você insistir em escrever na margem, não vai servir para nada. Então, o ideal é que seja acima de 25 linhas, mas que não ultrapasse os 30. Eu sugeriria aqui, eu vou sugerir 27 linhas. 25, 27 linhas. Tá show. Professor, lá no Enem, 25, 27. Tá show. No IF, 25, 27. Tá show. No concurso, 25, 27. Tá show. Tá certo? Resolve. Agora, 30 linhas é o limite. Eu posso chegar às 30 linhas sem ser prejudicado por ir até lá. Problema. Quanto mais você escreve, maiores são as chances de você errar pontuação, acentuação, concordância, regência, crase, colocação pronominal. Enfim, de você escorregar na gramática. Aquela escorregada. Então, para evitar, fique ali nas 25 linhas, 26, 27, 28. Fica ali. Não, professor, mas na hora lá eu tive que ir até as 30, porque tudo bem. É o limite. Você não pode passar disso. Eu não estou dizendo que 27 é obrigatório, 27 é ideal. Ou seja, acima de 25 é o ideal. É uma fórmula, tem que ser assim? Não. Você pode fazer 25, pode fazer 24, 23. Tá certo? Eu estou aqui de 20, 30 linhas. 26. Você pode. Você não pode fazer menos do que o permitido, nem ultrapassar o máximo permitido. Tá certo? Terceiro mandamento. Comece a redigir a partir da primeira linha disponível na folha de redação. A partir da primeira linha disponível na folha de redação. A folha, como eu falei, ela vem numerada. Quem já fez prova de concurso de IF de Enem sabe. Numerada. O que as pessoas fazem? Põe o título na primeira linha, às vezes, e deixam 2 linhas para começar a escrever. É preciso? Não. Você pode pôr o título embaixo já arrochado. Certo? Outro detalhe. Não invente de deixar linha, porque linha em branco não é contado. Tá certo? As linhas que ficam em branco, elas não são contabilizadas. Agora, se você escrever uma sílaba na linha, só uma, ela já conta como linha escrita. Tá certo? Você vai lá, tá escrevendo, no finalzinho você coloca Brasil, aí não cabe, você coloca Bra.
Não coube, você coloca zio lá na outra linha e ponto. E já abre um parágrafo depois. Esse zio, essa sílaba zio, já conta como linha escrita. E uma das coisas, principalmente no Enem, que o avaliador observa, é a primeira coisa, diga-se de passagem, é o número de linhas que a redação tem. A primeira coisa que o avaliador faz é pegar a sua redação e contar o número de linhas. E põe lá 20 linhas, 30 linhas, 15 linhas, 28 linhas. As linhas que tiverem em branco não serão contabilizadas. Você escreveu ali 15 linhas, mas deixou duas do título para começar, ou de um parágrafo para outro, que tem gente que deixa não sei para quê, essas linhas não contam, tá certo? Agora, uma sílabazinha só na linha já conta como linha escrita, certo? Quando a banca solicita o título, disponibiliza um local para você colocar o abençoado do título, tá certo? Depois disso, escrever o título, já começa a produzir a sua introdução. Não pule linha de um parágrafo para outro. É outra dica. Não há necessidade. Ah, professor, na escola eu faço para ficar organizado. Termino o parágrafo, deixo a linha, passou. Não há necessidade. Nem na escola, nem no certame, concurso, exame de seleção de qualquer tipo. A saber, é IF, Enem, concurso. Não há necessidade. Tá certo? Então, se você tem essa prática na escola, me parece importante dizê-lo que pare com isso agora. Por quê? Porque após o hábito criado, fica muito difícil de você evitá-lo. Se você tem o hábito de fazer isso, é bem provável que automaticamente, barra inconscientemente, barra sem perceber, você faça o mesmo na redação do Enem. Você nem vai se dar conta, porque você está agindo no automático. Então, comece a quebrar, se você tem esse hábito desde já, certo? Não deixe linha de de um parágrafo para outro, nem do título para iniciar a introdução, tá certo? Tranquilo até aqui? Qualquer coisa podem falar, viu? Abre o microfone e pode interromper a qualquer momento. Evite rasuras. Evite rasuras. Imagina um texto todo borrado. Mas, se por acaso você cometer algum erro, faça apenas um traço sobre a palavra ou sobre o erro e escreva corretamente na sequência, sem estresse. Vou aqui, ó, a palavra erro. Vou pegar a palavra erro. Eu ia escrever erro, mas escrevi com um R só. Tá errado. O que eu faço? Vou riscar todinho assim? Como a gente faz? Não há necessidade. Ó, o que você faz? Errou a palavrinha? Passou um traço. Acabou. O avaliador já sabe que aquela palavra não está correta, que você errou. Então, só um traço resolve. E na frente, você já coloca a palavra de forma correta, tá certo? Vou repetir. Não precisa você, tá? Errou qualquer palavra e ir lá e riscar todinho até o final e fazer um negócio. Não precisa, tá certo? Errou qualquer palavrinha, você vai lá, só um traço já dá conta do serviço. Já deixa claro para o seu avaliador, para o avaliador do seu texto que você errou ali. E na frente já põe a palavra correta, acabou-se. Professor, mas eu gosto de colocar entre parênteses. Não há necessidade. Eu errei, vou lá, peguei a palavrinha, coloquei entre parênteses a palavra errada e na frente fiz a palavra certa. Não há necessidade dos parênteses. Há pessoas que fazem assim, eu não sei o que, errou a palavrinha, vai lá e diz, digo, dois pontos, aí faz a palavra na frente, correto. Não há necessidade. Não há necessidade também desse digo, tá certo? Repetindo, o bom é você não rasurar. Mas
por acaso aconteceu, que é natural, que acontece com todo mundo, passa um tracinho, escreve a palavra na frente corretamente, segue o baile. Tá certo? Destacado aí de amarelo bem grande. Nada de colocar a palavra errada entre parênteses. Acabou. Certo? 5. Faça margens regulares. Basta escrever até o final da linha. Até o finalzinho aqui, ó. Né? Tem a borda aqui, a margem na folha. Escreveu até aqui, ó. Não vai inventar de ultrapassar isso. Coisa feia. Tá certo? Chegou aqui, palavrinha não coube. Palavrinha vou seguir com o Brasil. Brasil, não coube. Bra. Não coube nem o tracinho na frente. Põe embaixo, ó. Bra. Vem lá pro final, pro início da Zil. Ponto. Isso que se chama de translineação. De passar de uma linha para outra. É aí que muita gente se dá mal, por quê? Porque muitas vezes não sabe separar as sílabas de forma correta. E perde ponto. A competência é 1. Certo? Nessa translineação aqui, nesse pulo do final da linha para o início da outra, se o indivíduo não souber separar as sílabas, vai perder pontos na redação. Tem que ter cuidado com isso. Certo? Tem que ter cuidado com isso. 6º mandamento. Evite repetições vocabulares desnecessárias. Mostre ao corretor que você tem um bom repertório linguístico. Repertório linguístico. E nós vamos ter uma aula ao longo desse curso sobre repertório linguístico e sociocultural. Ou seja, bagagem para vocês produzirem qualquer redação em qualquer certame. É completo, o curso é completo. Vamos aqui paulatinamente. Quando nós vimos a primeira parte da teoria, a gente vai começar a parte da prática. Certo? Mas vamos primeiro entender a teoria, entendeu? Passo a passo. Professor, com licença, Vontade lá. essa questão de evitar repetições vocabulares desnecessárias é o que chamam de redundância, né? Ou tá errado? Também, mas não só redundância, como repetir mesmo as palavras. Por exemplo, você usar a palavra, sei lá, preconceito, 3, 4 vezes no mesmo parágrafo. Evitar essa repetição, entendeu? Você pode trocar por um sinônimo. Se você percebeu que usou uma palavra mais de 2 vezes, no máximo estourando 3, se for precisar usar uma 4ª vez, você vai substituir essa palavra por um sinônimo equivalente, para evitar que fique repetindo preconceito, preconceito, preconceito. O preconceito ainda é muito comum entre as pessoas do Brasil. O preconceito deve ser combatido. O preconceito só, tá entendendo? Evitar esse tipo de repetição, porque torna o texto enfadonho. E de certa forma, diz ao seu examinador que você tem pouca bagagem, tem pouco repertório. Poxa, a pessoa, esse candidato, que esse aluno ou essa aluna não tem repertório suficiente para estar e ficou só repetindo aqui a palavra várias vezes. Então, quando você faz isso, você mostra ao seu corretor, ao seu avaliador, ao seu examinador, que o seu repertório é muito resumido, muito restrito. Consequentemente, perde pontos. Certo? Cuidado na repetição. 3 vezes estourando.
estourando 3 vezes a mesma palavra no parágrafo. Não é nem bom. Evite frases prontas e lugares comuns. Eles também devem ficar de fora de sua redação. Evitar os clichês. Atualmente, nos dias de hoje, etc, etc. Professor, é errado? Não. Desculpa o barulhinho da água. Não é errado. Mas quando você usa ali essas frases prontas, esses clichês, você se equipara a os demais candidatos. E ali se busca um indivíduo com a produção o mais original possível. Se você colocar assim, nos dias de hoje, imagine quantas redações das milhares que são escritas não vêm com esse nos dias de hoje. Tá entendendo? Quando você não põe isso, você já sai ali na frente, porque você já é visto como alguém diferenciado, que não usou os clichês, não usou as frases prontas. Pequenos detalhes diferenciam um bom escritor de outro. Pequenos, mas importantes. Se você quer mostrar boas ideias, é importante se expressar de forma original. E é aqui, ó, é isso que o Enem busca. Pessoas que se expressam de forma original. É isso que o avaliador do seu concurso, por exemplo, busca. É isso que o avaliador da sua redação lá no IF busca. Originalidade. Claro que não dá para ser 100% original. Não dá. É. E nem é interessante que seja 100% original. É interessante que você cite outras pessoas. Vamos falar depois sobre citação, que ao fazê-lo, você fundamenta a sua redação com base em alguém, em um autor de um livro, que é autoridade no assunto. E você deixa claro para o seu avaliador que você é um cara que lê, que tem bagagem, que tem repertório, tem conhecimento. Tá certo? Então, vamos falar sobre isso depois, na construção do passo a passo da redação, a importância da citação. Certo? Então, tentar ser original, sim, mas também citar outras fontes, trabalhar a questão da intertextualidade. Certo? Cuidado com os pleonasmos viciosos ou com as redundâncias. Elas chegaram, Laurinha, ou as redundâncias. Retire expressões como fato real, elo de ligação, há anos atrás, porque tudo isso são redundâncias, são pleonasmos. Se é fato, é real. Se é elo de ligação. Esse A com H já dá uma ideia de passado. Então, esse atrás é totalmente dispensável. Ou você escreve há anos, sem o atrás, ou você escreve anos atrás, sem o A. Tá certo? Ou você escreve assim, ó. Ou você escreve assim, ó. Anos atrás, perfeitamente correto, sem problema nenhum. Ou você escreve há anos. Agora elimina o atrás. Se você diz há anos atrás, está cometendo um pleonasmo, certo? E tem uma redundância. Está repetindo algo desnecessário. Então, cuidado com isso. Perde ponto também. O mandamento 9 diz o seguinte: cuidado ao utilizar citações, que eu falei agora há pouco, que é importante, que você deve fazê-lo, mas com cuidado, com parcimônia e com precisão. Cuidado quando você vai citar, cuidado em que parte da redação você vai citar. Pode citar na introdução, e aí?
Pode citar na conclusão? E aí? Pode citar no desenvolvimento? Eu cito e já inicio uma nova ideia, ou eu cito e comento a citação? Tudo isso nós vamos aprender aqui neste curso. Só adianto que sempre que você citar, qualquer que seja o autor, cuidado na distinção entre o que é citação direta e o que é citação indireta. Tá certo? A citação direta é aquela que você transcreve para o seu texto a frase, o pensamento do autor, tal qual ele falou ou ele escreveu. Você transcreve literal. Só um instante, pessoal, que a bateria está acabando. Acabou de avisar aqui. Só ligar bem rapidinho. Bem que eu estava preparado. Pronto, estamos valendo de novo. Estamos de volta ao jogo. Então, só sei que nada sei. Shakespeare. Pronto. Foi Shakespeare que disse isso? Foi Sócrates. Shakespeare disse: ser ou não ser, eis a questão. Duas frases. Uma de Sócrates, só sei que nada sei, e uma de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Eu quero colocar essas duas frases no meu texto. Posso? Pode. Depende. Cabe no contexto? Cabe. Perfeito. Vai dar fundamentação ao seu texto. Não, não cabe muito, não. Eu queria só enfeitar. Não existe isso. Não cabe. Não é pertinente. Não coloque. Porque você não vai enfeitar, você vai arruinar. Você coloca uma citação que não tem nada a ver com o que você está discutindo ali. Então, essas duas frases, se elas forem colocadas escritas da forma que eu disse, elas são citações diretas. Uma citação direta é aquela que você transcreve literalmente tudo o que o autor da frase escreveu no livro, num texto, ou falou. E é obrigatório o uso de aspas. Uso obrigatório de aspas em citações diretas. Se a citação for indireta, professor, o que é uma citação indireta? É uma citação que você vai parafrasear aquilo que o autor disse. Observe que na citação direta você transcreve do jeito que ele disse, com as palavras que ele disse. Na citação indireta, se faz uma paráfrase. Você mantém a ideia, a essência da ideia do autor, mas você escreve agora com suas próprias palavras. O pensamento é do autor, as palavras são suas. Você deu uma parafraseada ali. Nesse caso, as aspas são dispensáveis. São, inclusive, proibidas. Tá certo? Resumindo, citação direta, aspas obrigatórias. Citação indireta, aspas dispensáveis. Em ambos os casos, escrever o nome do autor é essencial, é obrigatório, tá certo? Obrigatório porque a frase não é sua. Tá ok? Então, cuidado na hora de citar. Você pode optar pela citação direta, mas pode optar pela indireta. Se você não lembra do jeito que Sócrates disse, com as palavras que ele disse para repetir, você parafraseia. Tá certo? Mas é importante colocar o nome do autor antes ou depois? Tanto faz. Você pode dizer assim, ó, segundo Sócrates, aí, 2 pontos, abre aspas, se for direta a citação, e começa a escrever. Ou então, segundo Sócrates, nós não sabemos de nada. Ou tudo que sabemos é que nada sabemos. Não é do jeito que ele disse, é uma paráfrase. Sem aspas. Mas o nome dele está lá. Ou então você está escrevendo, tal. Tudo que sabemos é que nada sabemos. Como disse Sócrates. Pois no final. Tá certo?
Vamos ter uma aula sobre isso bem direitinho para a gente fazer como é que, orientar como é que escreve a citação. Nome do autor pode vir entre parênteses. Se você tira aquela frase de um livro, é ideal que você saiba o ano do livro e a página. Sei lá, Machado de Assis, 1850. P, ponto, que é a página, 35. Cita o autor, vírgula, o ano, vírgula, P, que é a página, ponto, o número da página. Ah, professor, mas se eu não souber tudo isso, aí já é uma citação do trabalho acadêmico. Eu já fui um pouco mais além. Não precisa, de fato, você fazer isso. Mas, pelo menos, o nome do autor. Pelo menos não. É obrigatório o nome do autor. Não lembra da página, não lembra do livro, não lembra do ano da publicação. Tudo bem, não é uma obra acadêmica. Não é um artigo acadêmico, né? Não é dissertação, não é monografia, não é uma tese de mestrado, de doutorado. Então, essa referência bem explicada, com parênteses e tal, de página e ano, é dispensável numa redação normal, vamos assim chamar. Mas o nome do autor é obrigatório, certo? Obrigatório. Tem que citar o nome do autor, antes ou depois, mas tem que citar. E outro detalhe, cita qualquer coisa, na sequência, já comenta a citação. Nem que seja uma frase só. Mas a citação tem que ser comentada. Não é só citar, soltar e começar outra coisa. Você cita, faz um comentário ali sobre a citação e a continuidade. Certo? Anotem esses detalhes, se não agora, depois, quando forem revisar essa aula, que eu estou dizendo aqui que não estão aí no material. Tem coisas que eu falei na outra aula, que eu vou falar que não está na tela aí. Tá certo? Então é interessante ficar ligado e prestar atenção máximo, depois rever a aula, anotar e tal. A ideia é essa. 10. Atenção, de novo, para as redundâncias. Mencione o argumento apenas uma vez. Não é necessário escrever a mesma ideia de diferentes maneiras, a não ser que a explicação elucide algo que tenha ficado ali meio obscuro, pouco entendido, tá certo? Pouco compreensível. Aí sim, você repete. Mas evite fazer isso. Evite estar escrevendo, ainda que de forma diferente. Mas a mesma ideia, se você fica só repetindo, fica só rodando ali em círculos e o texto não sai do canto. Repetindo a mesma ideia, a ideia está truncada ali, uma ideia só, você repetindo, rodando, em vez de dar prosseguimento. Tira o que se chama de progressão textual, uma das coisas mais avaliadas no texto, que é a continuidade lógica das ideias do texto. Se você fica rodando com a ideia só, certamente vai ser penalizado. Certo? Então evite fazer isso. Por quê? Ao evitar, você garante a objetividade do seu texto, porque a ideia é que um texto seja claro e objetivo, e ainda economiza linhas para fundamentar o seu texto de outras formas. Em vez de citar uma ideia e ficar remoendo aquela ideia, você cita 2, 3 ideias e vai desenvolvendo-as. Não é melhor? O cara pegar 2 argumentos ali e desenvolver os 2, fundamentado, do que pegar um só e ficar rodando com ele até enchendo linguiça, como a gente chama. Né? Esses pequenos detalhes, esses detalhes são importantíssimos. Fuja das construções genéricas, superficiais. Procure apresentar ideias específicas. Isso é um detalhe importante. Em vez de falar de algo de um modo geral, você traz um recorte do que você quer falar.
com foco. Não falar de forma superficial, de forma genérica. Você faz o recorte do que você quer dizer e foca nele. Sua dissertação não é lugar para exclamações. É preciso manter a sobriedade na redação. Nada de ficar com exclamações no seu texto, porque ele é um texto de caráter argumentativo. Não há necessidade, tá certo? 13. É aconselhável que os manuais e os numerais sejam escritos por extenso. Em vez de colocar 2015, tente escrever 2015, por extenso. Em vez de 40, de 100, usando os números, olha só, 40, prefira 40, por extenso, a palavra. 100, prefira 100, a palavra, por extenso. A sugestão é a mesma quando você for escrever porcentagem. 10% escrito aí de forma por extenso é preferível a 10% escrito no número, certo? São detalhes que fazem toda a diferença. É para explodir a cabeça. Professor, é muita informação, é assim. Por isso que é interessante que se revise depois, com calma, anote, tal, certo? Mas que diferença isso faz? Toda a diferença. Porque o avaliador, ele vai exigir ou vai esperar que você escreva por extenso. Não é questão é questão do que ele espera de você. Que o seu texto traga as palavras em vez de números. Né? A gente não vai contra o avaliador. A gente não vai usar de rebeldia e escrever. Não me importa não, vou escrever assim e ele receba se quiser. Aí nós não estamos mais na escola, onde o aluno diz, tá aí, professor, e é se quiser. O avaliador não vai querer e vai prejudicar você. Tá certo? Então, se não sabe como se escreve determinados números por extenso, comecem a treinar. Comecem a treinar. Observe, é aconselhável. Quem falou foi Débora, foi? Ou foi Laura? Foi Débora, não foi? Eu não reconheci a voz aqui. Foi eu, Débora. Foi Débora. Pronto, Débora, olha só. É aconselhável. É proibido? Não. É obrigatório? Não. É aconselhável. É uma sugestão. Mas se eu não quiser, pessoal, bem, não vai estar errado, não. Aí você vai ter que pegar o avaliador de bom humor para ele não implicar com isso. A sugestão é que se escreva por extenso. 14. Uma redação de 20 a 30 linhas deve conter, no mínimo, 4 parágrafos. Eu contesto isso aqui, mas botei para dentro conversar. E, no máximo, 5 parágrafos. Aqui eu concordo. Um parágrafo para a introdução, de 2 a 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Então, observe. No mínimo, 3 parágrafos. É isso que eu defendo. No máximo, 5 parágrafos. E o ideal, aí sim, o ideal, que a maioria, acho que é unanimidade isso aqui. Se não, vamos chamar de maioria. Recomenda
São 4 parágrafos. Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e o outro para a conclusão. Numa aula posterior, sobre parágrafos, sobre construção da redação, sobre estrutura, nós vamos falar detalhadamente por que 3, aliás, por que 4 e não 3, por que 4 e não 5, por que não 6, por que não 2, tá certo? Aqui é só vocês terem uma ideia. Vamos trazer uma aula sobre estrutura da redação. Nós vamos dizer por que a quantidade de parágrafos importa. Se são 3, se são 4, se são 5, porque não pode ser só 2. Não pode ser só 2. De jeito nenhum. Tá certo? Vamos falar sobre isso na aula sobre estrutura. Segurem aí, segurem a ansiedade aí. 15º mandamento. Um modelo de introdução padrão. Olha só. Aqui já entrando na questão dos modelos de introdução. Nós vamos trazer uma aula sobre isso. Como construir uma introdução. Existe um modelo? Sim. Existe uma sugestão de modelo. Mais de um, inclusive. Você vai optar pela qual você tiver mais facilidade de fazer. Um modelo padrão é aquele que apresenta a tese, que nós vimos na aula passada, que é o seu ponto de vista, que é a sua opinião, né? Apresenta a tese e os tópicos frasais, que são os argumentos, que são as ideias centrais dos parágrafos, que serão desenvolvidos no texto. Observe, entretanto, essa não é a única opção. Não é a única. O modelo padrão é esse. Na introdução, você tem o quê? A tese e os 2 tópicos frasais. 2 ou 3, né? Que são os argumentos que você vai desenvolver no desenvolvimento do texto. É um modelo. É talvez o mais utilizado, mas não é a única opção. Dessa forma, certo? Nas aulas posteriores, veremos como é que faz isso aí. 16. Nos parágrafos de desenvolvimento, aqui já vão ideias, já vão insights para vocês irem anotando aí, se ligando. Eu já falei o que deve vir na introdução padrão. Uma introdução comumente usada, que é o quê? A tese e os tópicos frasais. E no desenvolvimento, procure apresentar inicialmente o tópico frasal. Vamos ter uma aula sobre isso também. O que é um tópico frasal, professor? Como vamos fazer isso? Esse tópico frasal ele vai vir no início do parágrafo, ele vai vir no fim do parágrafo, no meio do parágrafo. Calma que vai dar certo. Certo? Em um parágrafo, apresenta o tópico frasal em um período e no outro período a fundamentação desse tópico. De 2 a 4 períodos para cada parágrafo é o ideal. Olha só, foca nisso aqui. De 2 a 4 períodos para cada parágrafo é o ideal. Professor, peraí, período, parágrafo. Peraí. Não é a mesma coisa? Não são as mesmas coisas, período e parágrafo? Não. Um período é um enunciado que inicia-se com uma letra maiúscula e para num ponto final, num ponto de exclamação, num ponto de interrogação. Ponto e vírgula não encerram parágrafos, tá certo? O que encerra um parágrafo? Perdão, não encerram períodos. O que encerra um período? Ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final. Esses 3 pontos, eles encerram o período. Ponto e vírgula, não. Travessão, também não. Tá certo? Detalhe importante. Então, professor, isso é um período. Começa com uma letra maiúscula e para num ponto. Entendi.
Então, se você entendeu, você vai perceber que dentro de um parágrafo existem vários períodos, tá certo? Num texto de caráter dissertativo, como nós já vimos falar aí de artigo de opinião, carta argumentativa, né? Enfim, o próprio texto dissertativo da redação do Enem, o ideal é que dentro de um parágrafo existam ali de 2 a 4 períodos, não mais que isso. Não mais que isso. Se você tiver um livro de romance aí perto de você, ou de qualquer outro, eu falei romance porque veio à minha cabeça, né? Pegue depois da aula, agora não. Pegue um parágrafo e faça o seguinte exercício. Conte quantos períodos existem no parágrafo. Façam esse exercício. Façam esse exercício. Tá certo? Vamos treinar isso aqui agora, exatamente nesse tópico 16. Deixa eu apagar. Olha só. Nesse tópico 16, eu tenho assim: nos parágrafos de desenvolvimento, procure apresentar inicialmente o tópico frasal. Ponto. Em outro período, vírgula, sua fundamentação. Ou seja, você apresenta dentro do parágrafo uma pequena introdução, que é o seu tópico frasal, e na sequência você desenvolve o período anterior, o tópico frasal. Legal? Só que, observe, depois disso, você vai fazer a conclusão desse período, perdão, desse parágrafo. Eu vou até adiantar a informação aqui. Um parágrafo bem produzido, ele é uma mini dissertação. Atenção nessa frase aí. Um parágrafo bem construído é uma mini dissertação. Como assim, professor? Uma mini dissertação. Ele apresenta a mesma estrutura que um texto inteiro tem. Um texto inteiro dissertativo, ele deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Um parágrafo, cada parágrafo, ele deve ter, principalmente no desenvolvimento, ele deve ter uma introduçãozinha, que é o tópico frasal. A fundamentação desse tópico, que é o desenvolvimento, e o fechamento desse tópico, que é a conclusão. Então, um parágrafo, ele tem introdução do parágrafo, desenvolvimento da ideia do parágrafo, que é o tópico anterior, que é o período anterior, e conclusão do parágrafo. Tá certo? Vamos lá. 16. O que eu tenho aqui? Quantos períodos eu tenho aqui? Quem vai me dizer isso aí? Pegando daqui, do começo, até o final, quantos períodos eu tenho aí? Quem me diria? E aí? Vai, 3. Não era Vamos, 16? vamos descobrir. O que é um parágrafo? Perdão, o que é um período é um enunciado que começa com letra maiúscula e termina no ponto final. Então, no 16, esse período começa aqui e vai até o próximo, ou o primeiro ponto. Peraí, na canal não. Pronto. Aqui, termina aqui o parágrafo, o período? Não, né? Vírgula, não encerra período. Onde é que ele vai encerrar? No Não. ponto. Em frasal. Aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro período. Já aqui inicia outra. Já letra maiúscula e vai até o próximo ponto, que é onde? Fundamentação. Segundo período. E aqui já inicia outro, o terceiro, e vai até o ponto final. Então, aqui
nesse tópico, eu tenho 3 períodos. Tá certo? Depois vocês pegam o livro de vocês aí, que tiver um livro à mão, próximo aí, e faça esse exercício numa página só. Pega o parágrafo ali, conta os períodos. Né? Isso aí é um exercício simples, mas de grande valia. Para você ter uma ideia de quando for fazer, inclusive, quando for interpretar textos nas provas. Eu Né? tenho muita dificuldade em encerrar períodos. Uma dica já é essa. Você pegar o parágrafo, olha a dica legal de interpretação. Inclusive, eu vou lá para junho, eu vou abrir um curso de interpretação de texto. Só lá para junho, né? Agora não. Enfim, você pega o parágrafo e divide em períodos e analisa a ideia central de cada período para você interpretar o texto. Olha que bacana. Pega o parágrafo, pega o texto, divide em parágrafos e depois divide os parágrafos em períodos e tira a ideia central de cada período. Acabou. Você vai ver que depois desse processo todinho, quando ele tornar-se um hábito, vai ficar fácil você interpretar texto. Só que não deixe para fazer isso no dia da prova. Você tem que tornar um hábito. A excelência é um hábito. Ninguém se torna bom em alguma coisa fazendo uma única vez. E é simples. É fazer todos os dias. Eu postei isso no Instagram hoje. A coisa mais difícil do mundo, ou a coisa mais difícil que existe, é fazer a mesma coisa todos os dias. Tá entendendo? Não, de novo isso, vou fazer isso de novo. É difícil, porque você acha que fica monótono. Só que essa monotonia, essa repetição, dia após dia, fazendo e refazendo, que vai levá-lo à excelência. Vá na internet aí e procure depoimentos de pessoas que tiraram nota máxima na redação do Enem. Não tem mistério, faziam redações dia após dia. E lia muito, escrevia muito, acabou. É essa repetição que vai levá-lo à excelência de qualquer coisa. Então, se você pega e começa a treinar isso, quando pegar a prova, valendo no concurso, no Enem, no IF, vai naturalmente. Agora, se você deixar para aplicar essa técnica de dividir os parágrafos, dividir os períodos, procurar as ideias centrais, no dia da prova e somente no dia, eu sinto muito, mas não vai rolar. Não vai acontecer. Certo? Você vai se dar mal. Tranquilo? 17. Ainda nos parágrafos de desenvolvimento, lembre-se de que cada parágrafo deve conter um argumento. Nós vamos expandir isso aqui na aula sobre estrutura, que é só uma pincelada, para a galera já ir dando um estalo aí tendo aquele insight, tá certo? Apresente tal argumento logo no início do parágrafo. Olha a dica aqui. Apresente o argumento no início do parágrafo. Cara, muitas dicas aqui práticas para a produção textual. Revejam essa aula, anotem. Tá certo? Reescrevam manualmente. Isso faz uma diferença danada. Muito grande. Depois, você vai desenvolver o parágrafo por meio de exemplos, a apresentação de causa-consequência e outras fundamentações, citações, né? Por aí vai. O último parágrafo do seu texto é chamado de conclusão. Olha só, mandamento 18. Deve apresentar a retomada da tese. Você retoma a tese, eu falava na aula passada, para tornar o seu texto coerente e coeso, para tornar aquilo uma unidade textual, com começo, meio e fim, bem organizados, bem entrelaçados, coerentes e coesos. Tá certo? E depois, aí vem a sugestão de intervenção. Nós já estamos aqui adiantando as dicas que vamos trazer
com maior clareza e mais minuciosamente na aula sobre estrutura textual. O mandamento 19 diz respeito da letra. Quanto à letra, atente, olhe só, gente. Gente, atenção, atenção. Isso é importantíssimo. Atente aos pingos dos is. Atente aos pingos dos is. Atente à diferenciação entre letra maiúscula e letra minúscula. O avaliador vai olhar isso. Atente aos erros ortográficos de forma geral. Se você está com a dúvida acerca da grafia da palavra, é com Z? É com S? É com cedilha? É com dois S? Tem acento, não tem acento? É com CH ou com X? Não escreva. Tá com dúvida? Não escreva. Troque a palavra por um sinônimo. Evite perder pontos quanto à questão de erro ortográfico. Tá certo? Cuidado. Em alguns casos, as bancas, se tem aqui para quem vai fazer concurso, as bancas exigem a letra cursiva. Essa letra normal que a gente chama, que não é de forma. Mas, por exemplo, no Enem, tranquilo, você faz com a letra que você quiser, e no IF também. Agora, se você só sabe escrever assim, ó, a gente chama letra de forma, cuidado. Saiba que, ao fazer isso, você vai ter que diferenciar a letra maiúscula da minúscula, escrevendo a letra maiúscula, naturalmente, maior. Volta a palavra Brasil. Substantivo masculino, substantivo próprio, portanto, letra maiúscula. Como você vai escrever em caixa alta, em letra de forma, não é legal você escrever Brasil do mesmo jeito. Cadê a letra maiúscula aqui? Não tem. Então, quando você escreve assim, a ideia é fazer um B maior. Vai iniciar um parágrafo, depois de... Ou então vai escrever na frente, ali, depois do ponto final. Letra maiúscula. Os documentos, tal. Os documentos. Tá certo? Quem só escreve com letra de forma pode. No Enem pode. No IF pode. Cuidado só para fazer essa diferença entre o que é maiúsculo e o que é minúsculo. 20. Muitas vezes as bancas apresentam textos chamados textos motivadores ou norteadores. No Enem tem, em alguns concursos tem, a maioria está trazendo agora, e no IF tem. Você tem uma noção, você tem um norte, portanto, por isso, norteadores, você tem uma noção ali do que escrever, do que falar, ou sobre o que é o tema. Então, a ideia é, leia o tema, leia os textos motivadores. É obrigatório que você leia. Como assim? O Enem me obriga? Não, você tem que ter consciência de que você é obrigado a ler, porque é a partir dali que vão surgir as ideias que você vai abordar no seu texto. Às vezes você vai pegar um tema que não... Poxa, caiu um tema na redação do Enem que eu não sabia de nada. Leu os textos motivadores? Não li. Abençoado, faça isso não. Os textos estão ali para lhe dar um norte. Cara, não sei nada do tema. Vou ler os textos motivadores. Rapaz, já sei falar sobre o tema. Claro que eu não sei tudo, mas eu tenho uma noção. Dá para falar alguma coisa. Portanto, é importante que você leia os textos de apoio. Tá certo? Leia. Não se apresse para começar a redação. Leia os textos motivadores que eles vão lhe dar fundamentação, vão lhe dar repertório para você desenvolver o seu texto. Tá certo? A partir dali você dá um estalo que você não tinha até então.
Evite, aqui é importante, evite utilização de palavras retiradas desses textos de apoio. Palavras retiradas dos textos de apoio escritas tal qual elas estavam lá, não são contabilizadas. O avaliador nem olha, são desconsiderados. Só posso pegar as palavras do texto de apoio e escrever com as minhas próprias palavras, fazer uma paráfrase? Aí pode. Paráfrase não é cópia. Paráfrase não é plágio. Você pode parafrasear com certeza, tranquilamente. O que não pode é você repetir, pegar lá e escrever no seu texto. Eu estava sem ideia, sem ter o que escrever. Fui lá no texto de apoio, peguei um parágrafo lá e escrevi. Não serve para nada. Só vai ser penalizado. Certo? 21. Não se esqueça da objetividade. Gente, esse tipo de texto não é adequado para o cara encher linguiça. Claro e objetivo. Direto ao ponto. Sem rodeios. Né? Não vai usar expressões introdutórias formais para enfeitar, usar chavões. Não há necessidade e você ainda gasta linhas que poderiam ser utilizadas de forma prática para você conseguir a boa pontuação, conseguir produzir um bom texto, certo? Então, evite também conectores ou palavras muito rebuscadas. Algumas pessoas, elas se iludem com a ideia de tentar impressionar o avaliador escrevendo palavras bonitas, palavras rebuscadas, das quais muitas das vezes não se sabe sequer o significado. Não funciona. Não funciona. O avaliador ele não está atrás de palavras bonitas. Ele está atrás de argumentação. É simples, é claro, é direto, é objetivo. Palavras simples, mas que tragam a informação. Só se espera isso de você. Claro e direto. Na hora de usar figuras de linguagem, de usar metáforas, não, você vai ser prejudicado. É objetivo. O famoso curto e grosso. Certo? Clareza e objetividade são duas das questões essenciais para um bom texto. 22. Busque a clareza, que eu falava agora. Além da objetividade, busque a clareza. Priorize a ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Você pode escrever usando a ordem inversa. Não tem problema. No outro texto, no Enem, como a ideia é se fazer entender, faça o feijão com arroz, faça o básico, faça o simples bem feito. Sujeito, verbo, complemento, acabou. Tranquilo. Por quê? Porque a ideia do seu texto é se fazer, a ideia de quem escreve é se fazer entender. Então pegue esse texto e vá logo direto ao ponto. Não vá forçar a cabeça do avaliador, não, que ele vai ficar com raiva de você. Certo? Valorize a concisão. Seja conciso e não prolixo. Seja sintético. Tá certo? Quanto mais sintético, melhor. Use apenas palavras que interessam ao entendimento, eliminando todas aquelas palavras que sejam dispensáveis por algum motivo. Claro, objetivo. Evite um tom excessivamente particular ou pessoal ao seu texto. Você tem que ser impessoal. Então, você vai usar a terceira pessoa do discurso para tornar o seu texto impessoal. Fuja, 24, de parágrafos pautados em períodos longos. O que é um período? Algo que começa com letra maiúscula e termina num ponto final. Períodos muito longos
tornam o texto cansativo e pouco claro. E ainda aumentam as chances de você cometer erro de pontuação. Tá certo? Ter concordância. Então, períodos curtos. Com, em média, 2 ou 3 orações. Período é um enunciado formado por uma ou mais orações que começa com letra maiúscula e termina num ponto final, exclamação ou de interrogação. Então, dentro de um parágrafo, há vários períodos. Dentro de um período, pode haver uma ou mais orações. Então, períodos curtos. 2 orações, 3 orações. Tá certo? Professor, agora esqueci o que é uma oração. Todo enunciado em torno do qual, ou que gira em torno de um verbo. Certo? 25. Exemplo deve concretizar o argumento central, ou seja, o tópico frasal. Ambos devem ficar em um mesmo parágrafo. Não exemplo, não enseja mudança de parágrafo. O exemplo ele deve estar ali, junto, perto, ou pelo menos no mesmo parágrafo que está o tópico frasal. Tá certo? Se você optar por desenvolver o seu argumento por meio de exemplos, comece pela apresentação do exemplo, do argumento, para só então introduzir o exemplo. Primeiro você apresenta o argumento, depois você exemplifica. Tranquilo. Está aqui o argumento. Agora eu vou trazer um exemplo para fundamentar esse argumento. Certo? E não começar pelo exemplo. Primeiro você apresenta a argumentação. 26. Jamais pergunte em seu texto. Em vez disso, afirme. Na aula sobre introdução, eu vou falar mais claramente sobre isso. Eu devo evitar perguntas? Há alguma parte do texto em que eu possa fazer uma pergunta ou fazer várias perguntas? Certo? Falaremos sobre isso também. Fazer indagações que nem sempre são devidamente respondidas ao longo do texto pode deixar seu leitor confuso. Se fizer uma pergunta, responda. Evite fazê-lo. E se fizer, responda. E se resolver fazer, só faça na introdução. Acabou. Certo? Evite o tom de palestrante em sua redação. Essas foram causas importantes que pretendia discutir no texto, ou o texto a seguir. Evite esse tipo de construção frasal. Jamais fale sobre sua redação referindo-se ao que você desenvolveu ou apresentará ao longo do texto. Não há necessidade dessas coisas. E para a gente finalizar aqui, os 3 últimos mandamentos são: 28. Fuja do excessivamente coloquial. Na verdade, fuja do coloquial. A redação ela deve ser baseada na norma culta da língua. Eu costumo dizer que escrita é formal. Escrita é norma culta. Acabou. Na fala, eu posso usar as variações linguísticas. Na escrita, é norma padrão culta da língua. Jamais utilize gírias. E o que eu falei lá no início, se errar, jamais escreva a expressão digo ou isto é, ou melhor. É preferível rasurar sutilmente, passando só aquele tracinho que a gente já falou sobre, certo? E nunca, repetindo, ponha entre parênteses. Ok? 29. Treinar bastante é o segredo, que já falamos, inclusive, sobre isso, sobre a repetição, sobre o exercício. Procure treinar bastante e assim diminuir o seu tempo de produção textual.
Eu vou chegar lá e vou fazer a prova. Tenha calma. Treine. Procure aperfeiçoar. Porque na hora é mais complicado. Certo? E o 30 diz assim, ó, ter conteúdo é importante. Ter bagagem é importante. Mas olhe só o que é mais importante na sua redação. O que vai garantir a qualidade da sua redação é a organização do seu texto, da estrutura do seu texto, é a clareza nas suas ideias e a objetividade em apresentá-las. É isso que vai fazer você tirar uma redação, perdão, uma nota máxima na sua redação. Certo? 30 mandamentos para uma redação nota 10. Nós temos aqui 10 situações que levam a nota 0. Mas isso ficará para uma aula posterior. Tá certo? Para a gente não esticar muito essa daqui. Até porque, eu vou terminar então. Vai ficar um pouquinho mais, mas eu vou falar rapidamente sobre elas, para a gente não deixar um pedaço desse slide aqui, para a gente passar todo ele. Na aula seguinte já é outra coisa. Nós falamos sobre 30 mandamentos para uma boa redação. Agora, 10 que levam nota 0. Primeiro, em branco. Caso o aluno entregue a folha de redação em branco, 0. Não tem o que fazer. Não há o que avaliar. Segundo, texto insuficiente. O que é um texto suficiente? É quando o candidato escreve um número baixíssimo de linhas. O Enem traz ali como 7 linhas. Menor que 7 linhas no Enem é 0. Se o aluno escrever o título, ele será considerado como uma linha contada. Tá certo? 3. Prova assinada. O candidato não deve assinar a prova. Lá no IF, sim. Mas lá no IF, assina-se com pseudônimo. Ou seja, o IF, o próprio instituto, na prova ele sugere que o aluno dê um pseudônimo. No Enem, não assina. Nos concursos, não assina. Certo? Se você não assinar, aliás, se você assinar, é arriscado você ser prejudicado. Repito, essa observação não serve para o IF. O IF tem que assinar, mas não com o seu nome, com o pseudônimo que é sugerido pela própria prova. Porque é um pseudônimo, é um nome falso, é um apelido. Eles lá sugerem que você deve assinar com aquele apelido, não com o seu nome. O que leva a nota 0? Desenhos. Não é permitido o candidato desenhar. Negativo. Desenhou, perdeu. Letra ilegível. Capricho na letra. O examinador pode atribuir nota 0. Ele pode atribuir nota 0 caso ele não consiga identificar a formação de palavras ou mesmo de letras. Então, olha só. Não importa se a letra é maiúscula ou minúscula, tem que ser legível. Possibilite o avaliador ler. Pelo menos isso. Na escola, o professor ainda fica ali pelejando, tentando entender o garrancheiro que o aluno faz, os garranchos. Lá na prova, o avaliador não vai ter essa mesma paciência. Ele pode até, inclusive, dar nota 0. Alegando não entender o que foi escrito. Então, cuidado com a letra, com a legibilidade da letra. 6. Texto predominantemente em língua estrangeira. Para quê, abençoado? É português. É Brasil. Então, norma culta da língua padrão portuguesa. A redação deve ser escrita ao menos 7 linhas, de acordo com a norma culta da língua. Sendo assim, o excesso de palavras em língua estrangeira pode penalizar o seu texto com nota 0.
Eu não sei, só voltando aí no número 5. Voltei. Tem mais de um avaliador por redação? No Enem tem. Só para... Tem, né? Mas na verdade só tem e não tem. Deixa eu explicar. Em caso de... São 2 avaliadores. Cada um vai corrigir o seu texto. Por exemplo, Joaquim e João vão pegar o seu texto para avaliar. Mas nem Joaquim sabe que seu texto está com a nota que João atribuiu, e nem João sabe também a nota que Joaquim atribuiu. Se houver uma diferença muito grande entre as notas que João e Joaquim atribuíram ao seu texto, virá um terceiro avaliador para fazer o desempate e desenrolar esse nó. Por exemplo, Joaquim deu ali a sua redação nota 500. Mas João deu 800. Puxa, 300 pontos de diferença. Tem algo errado. Vai vir um terceiro avaliador, Pedro, para avaliar o seu texto. Para ver ali, dar um meio termo entre essas 2 notas e assim dar a nota final. Mas geralmente 2 avaliadores avaliam o seu texto, sem um saber que o outro está avaliando. Entendeu? É assim que funciona. Um terceiro é só em caso de diferença muito grande de nota. Se ficar pertinho ali, Joaquim deu 800, aí José deu 760. Não, tudo bem. Prevalece maior e vamos para frente. 7. Cópia. O candidato, quando copia e apresenta poucas linhas de produção própria, ele é penalizado com nota 0. Aí o que eu falei, o que pode? Pode parafrasear. Paráfrase não é cópia. Pode pegar as ideias ali e escrever com as próprias palavras, aí tranquilamente. Vai tranquilo. Outra questão que leva 0, com certeza, é fugir o tema. Fuga ao tema. Né? Se o texto não abordar de modo algum os elementos principais do tema, será entendido como fuga total. Então, 0. Se ele abordar de forma incompleta, aí será uma fuga parcial. Nesse caso, a redação não receberá nota 0, quando a fuga é parcial, mas certamente haverá desconto na pontuação. Nota 0 é quando a fuga ao tema é total, quando há um tangenciamento, quando o autor do texto fala de forma genérica ali, né? Então existe um tangenciamento, existe uma fuga parcial, o texto não é zerado, mas é descontado pontos. 9. Quando é que o texto leva nota 0? Quando existe o não atendimento ao tipo textual. Interessante. Gente, estamos terminando, viu? Aguentem aí. A gente passou da hora aqui, meia hora já, mas é por uma boa causa. Tá de boa, professor. Tá de boa? Quando o texto não apresenta predominantemente características de uma dissertação argumentativa, por exemplo, em se tratando do Enem. Ou lá no IF, que eles pedem o artigo de opinião. Se no IF pede um artigo de opinião e o aluno escreve uma narração, fuga a tipologia textual, ou não atendimento à tipologia. Ele escreveu um outro tipo de texto que não o sugerido ali. 0. Então, observe, não é somente o tema. Fugiu do tema. Se ele escrever um texto diferente do que está pedido ali, 0. Lá no Enem, pede o artigo o texto dissertativo argumentativo. O aluno escreve uma carta argumentativa. Fugiu a tipologia. Não atendeu a tipologia. 0 nele. Tá certo? E para fechar, também leva nota 0, partes desconectadas. O que é uma parte desconectada? Entende-se por parte desconectada a identificação do participante no corpo do texto. Impropérios ou ofensas.
reflexões do candidato sobre a prova ou sobre o próprio desempenho, um recado desse da banca, ou então a interlocutores específicos. Gostaria de deixar para o governo o seguinte. Não tem para quê. Não tem para quê. Meu Deus, como essa redação estava difícil, eu não gostei desse tema. Não tem para quê. Esses comentários. Tá entendendo? Partes conectadas. Esse tipo de coisa, zero. Mensagem política, mensagem religiosa, etc, etc, etc. Trecho de música, poema, o hino do Palmeiras, o hino do Flamengo. Partes desconectadas da proposta temática podem levar a nota zero. Certo? O que nós vimos aqui? Nós vimos trinta mandamentos para uma boa redação e 10 formas de não zerar a redação.